Oi, turminha, voltamos agora para a nossa aulinha de geografia e vamos aí dar continuidade ao nosso estudo sobre as 5 regiões brasileiras. Hoje veremos a nossa região, a região Sudeste. Bora lá? Página 223 da apostila. Região Sudeste. A região Sudeste é uma das menores regiões brasileiras, mas é a mais populosa e desenvolvida economicamente. Então, podem grifar essa frase aí. Ela é uma das menores em termos de território, de extensão, né? Porém, apesar dela ser uma das menores, ela é uma das maiores em termos de desenvolvimento, principalmente econômico, e também é muito populosa, muito mais populosa que outras regiões. 4 estados formam essa região: Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, né, e Rio de Janeiro. Então, o nosso estado de São Paulo pertence aí à região Sudeste, né, assim como o estado de Minas Gerais, o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, né? Quem aí já conheceu algum desses outros estados? A Pro conhece Minas Gerais, né? Aliás, a Pro ama o estado de Minas Gerais, muito gostoso, um povo bastante hospitaleiro, cidades maravilhosas, bastante mata, bastante lugares bonitos aí pelos interiores aí de Minas Gerais, né? Então, se vocês já conhecem algum desses estados, provavelmente sim, né? Se não conhecem, aproveita e tem a oportunidade de conhecer. A Pro quer conhecer agora o Rio de Janeiro. Quem aí já conhece o Rio de Janeiro? Eu quero conhecer, sim. Em breve nós faremos aí um passeio pelo Rio, né? No Sudeste, localizam-se 3 maiores centros urbanos do Brasil, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. População. A região Sudeste é a mais populosa do país. Olha a quantidade de habitantes que tem aí, turminha. 83.356.952 habitantes, isso em 2016. Já se passaram 4 anos. Com certeza esse número já aumentou e bastante, né? De acordo com os dados, ela abriga os 3 estados mais populosos do Brasil: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A densidade demográfica da região em 2010, segundo o último censo do IBGE, era a mais alta do país, 86,92 habitantes por quilômetro quadrado. Desde o final do século XIX até as primeiras décadas do século XX, a região Sudeste, principalmente os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, é um polo de atração populacional. Estrangeiros como italianos, portugueses, alemães, japoneses, bolivianos, haitianos vêm até os grandes centros do Sudeste em busca de emprego. Trabalhadores brasileiros oriundos de outras regiões, principalmente do Nordeste, também seguem essa rota. Há muito tempo, a maior parte dos empregos procurados por esses trabalhadores era na indústria. Atualmente, a maioria das vagas de trabalho encontra-se no setor de comércio e serviço. Então, turminha, para vocês verem, é uma região assim bastante populosa, bem desenvolvida economicamente, tanto que é alvo aí de pessoas, né, que migram de outros estados, principalmente do Nordeste, que vêm aqui para nossa região em busca de melhores condições de vida, um emprego melhor, né? E antigamente eles essas mãos de obra era mais na indústria. Hoje elas estão mais centralizadas aonde? No comércio em geral, né? Além de pessoas de outras regiões do Brasil, recebemos também, principalmente nos grandes polos, né, como São Paulo, Rio de Janeiro, pessoas de outros países que acabam migrando aqui para o nosso país, né? E acabam vindo residir aí na nossa região Sudeste, né? O relevo da região Sudeste é formado pelo Planalto Atlântico, parte do Planalto Meridional e pela planície costeira ou litorânea. No Planalto Atlântico há muitas serras, das quais se destacam a Serra do Mar, da Mantiqueira, do Espinhaço e do Caparaó.
Na Serra da Mantiqueira estão localizados os Picos da Bandeira, das Agulhas Negras. A Serra do Mar percorre toda a faixa litorânea dos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. O Planalto Meridional ocupa todo o centro-oeste de São Paulo e também o oeste de Minas Gerais. A planície costeira acompanha todo o litoral e se estreita em alguns trechos na proximidade da Serra do Mar. Nessa planície encontramos a Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, a Baixada Santista, que abrange a cidade de Santos, e as cidades do litoral do estado de São Paulo. Hidrografia. Na região sudeste predominam rios de planalto encachoeirados. Entre as várias bacias hidrográficas, destaca-se a Bacia do Paraná, São Francisco e a do Atlântico Sudeste. Os rios que formam essas bacias são importantes economicamente para a região pela grande quantidade de energia elétrica que produzem. Então, essas bacias hidrográficas, esses rios aí são importantes aqui para a nossa região porque são locais onde temos aí as usinas hidrelétricas e produz a energia que nós utilizamos, que o povo aqui utiliza, né? O rio Tietê é limpo em sua nascente, na cidade de Salesópolis, estado de São Paulo. Entretanto, ao atravessar a cidade de São Paulo e em algumas outras cidades vizinhas, ele fica poluído. Apesar disso, 100 quilômetros adiante torna-se totalmente navegável, novamente menos poluído, avançando em direção ao interior até desaguar no rio Paraná. Na bacia do Paraná localiza-se as maiores hidrelétricas do país. E o clima? O clima é tropical úmido no litoral. Como nela predominam planatos, ocorre também o clima tropical de altitude, com temperatura média amena e sem excesso de chuvas. No norte de Minas Gerais, o clima é semiárido com chuvas escassas. Vegetação é variada. O cerrado predomina em grande parte do estado de Minas Gerais e em pequenos trechos do estado de São Paulo. A caatinga no norte de Minas Gerais, manguezais na região litorânea, né, vegetação litorânea, em terras alagadas, onde se encontra a Mata Atlântica. Então, aqui nós temos as imagens dos tipos de vegetação que predominam aqui na nossa região, dependendo aí do local, ok? Atividades econômicas. Na região sudeste, a agricultura é muito desenvolvida, com técnicas modernas, como o uso de máquinas no plantio, na colheita e combate de pragas, que garantem uma alta produtividade. Algodão, cana-de-açúcar, café, arroz, milho, feijão, soja, girassol, amendoim, legumes, verduras e frutas são os principais produtos agrícolas da nossa região. A pecuária é muito desenvolvida nos estados de Minas Gerais e São Paulo, com destaque para a criação do gado bovino e suíno. Em Minas Gerais encontra-se a maior criação de gado leiteiro do país. A avicultura é praticada em todo o sudeste, principalmente em São Paulo. Extrativismo mineral é uma atividade econômica importante na região. Minas Gerais é o estado com maior riqueza mineral, destacando-se na exploração de ouro, diamante, pedras preciosas, água mineral, ferro e outros minérios. A exploração do minério de ferro é feita em uma área da Serra do Espinhaço, conhecida como quadrilátero ferrífero, onde o produto é extraído para ser exportado pelo Porto de Tubarão, no Espírito Santo. O petróleo é explorado na região de São Mateus, Espírito Santo, na Bacia do Campos, Rio de Janeiro, e na Bacia de Santos, em São Paulo. O Sudeste é a região mais industrializada do Brasil. Ela é responsável por grande parte da produção nacional de veículos, artigos como artigos têxteis, farmacêuticos, calçados e alimentos. Nela se encontram também indústrias químicas, mecânicas e metalúrgicas, destacando-se a petroquímica, com as refinarias de petróleo de Cubatão, Capuava e Paulínia, em São Paulo, e da Companhia Siderúrgica Nacional, instalada em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O setor de comércio e serviços também é muito desenvolvido na região. Ela concentra a maior quantidade de agências bancárias, escritórios de empresas transnacionais, restaurantes, shopping e outros centros de compra do país. Então, como vocês veem, a nossa região aí é bastante abundante, né? Bastante
populosa e muito bem desenvolvida, o que atrai aí as pessoas que migram, né, que vêm de outros estados e até mesmo de outros países aí em busca de trabalho, de condições melhores de vida. Okay? Atividades. Página 227. Com base no que você aprendeu da região sudeste, relacione corretamente as colunas. Então, temos aí a coluna A, B, C, D, né? As frases A, B, C e D e a frente aí a coluna. Vocês vão assinalar e encaixar corretamente. 2. Leia as frases e indique V se for verdadeiro e F se for falso. E a última, explique com suas palavras por que a região sudeste atraiu ao longo de muitas décadas trabalhadores de vários locais do Brasil e do mundo. Por que vocês acham que a região sudeste atraiu ao longo dos anos e ainda atrai trabalhadores de outras regiões e de outros países para migrarem aqui para a nossa região para trabalhar? Por quê? O que tem de tão especial aqui na nossa região? Okay? Aí vocês vão responder aí com as palavras de vocês. Combinado, turminha? Turminha, nossa aula de hoje, então, apenas a página 227. Ok? Somente uma página hoje de atividade para vocês. Vejo vocês amanhã na nossa aulinha de sexta-feira e chegamos aí ao final de semana novamente, né? Até amanhã, turminha. Um beijão para vocês.